Olá, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa palavra agora, o meu desejo é que Deus abençoe ricamente o seu dia e a sua vida. Essa que está falando é a Alaide Sander da Silva. E hoje eu venho trazer mais uma palavra de Deus para enriquecer os nossos corações. Mas quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e para você também acionar o sininho. Porque quando você faz isso, cada nova mensagem que for postada, o YouTube mandará uma notificação para você e você vai ter a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus e também compartilhando. Peço para você que você compartilhe a palavra do Senhor. Envie para quem você ama, envie para alguém necessitado, envie para alguém que gosta de ouvir a palavra do Senhor. Fazendo assim, você também está ajudando a levar a palavra do Senhor mais longe e atingir mais corações, que é esse o nosso objetivo aqui no canal, de atingir os corações das pessoas, de fazer mudança na vida das pessoas. Então vamos falar da palavra. A palavra que eu quero ler nesse dia se encontra no livro de Gênesis, o capítulo 48, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que o teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um avisou Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Jacó e assentou-se sobre a cama. Eu acho maravilhoso esse versículo. Esse versículo me serve de inspiração. Esse versículo me serve de ânimo. E é o que o Senhor quer para a nossa vida nesse dia. Ele quer nos dar ânimo. Ele quer nos fortalecer na presença dele. Você sabe quantos anos Jacó tinha aqui? Aqui nessa passagem, Jacó tinha 147 anos. Pensa bem, 147 anos. E no versículo 10 diz assim, ó: Os olhos, porém, de Jacó eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-lo chegar a ele, e o beijou e os abraçou. Então, qual é a lição que eu tiro desse versículo aqui, desse versículo 2, onde diz que Jacó se esforçou e sentou sobre a cama para receber o seu filho amado José? José, quando jovem, tinha sido vendido para o Egito e Jacó achou que o seu filho havia morrido. Então, Jacó não tinha nenhuma esperança de encontrar José. Mas Deus, que é poderoso e maravilhoso e que tinha promessa na vida de Jacó, permitiu de que Jacó encontrasse José depois de muitos anos. Então Jacó mudou-se para o Egito e viveu 17 anos no Egito. E aonde então ele ficou doente. Depois disso ele morreu, ele ficou doente e José foi visitá-lo. E o que eu acho interessante, o que eu acho assim que me impulsiona, é que Jacó, além de ser velho, ele estava praticamente cego. Jacó era um homem que carregava um grande peso nas suas costas por tamanha luta que ele passou, por tamanho sofrimento que ele passou. E acima de tudo ele estava doente. Mas nada disso desanimou Jacó quando soube que José vinha visitá-lo. Quando Jacó soube que José vinha visitá-lo com os seus 2 filhos, ele se animou. Então Jacó, ele poderia dizer: eu estou cego, eu não vou ver mesmo. Poderia ter ficado deitado. Ele poderia dizer: eu estou velho e sem força, não consigo mais sentar, não consigo mais me levantar, eu vou ficar deitado. E ele poderia dizer: eu estou doente, doente tem que ficar deitado. Mas olha só a alegria que entrou na vida de Jacó quando ele soube que o seu filho amado ia visitá-lo. Por respeito
por admiração pelo seu filho, ele fez um esforço e sentou na cama para recebê-lo. E no versículo 11, ele diz assim, que Jacó disse a José: eu não cuidava ver mais o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então olha se não era motivo para Jacó se esforçar e se sentar para ver a José e para ver os seus 2 netos. Para um homem que estava desesperançado, para um homem que não tinha mais esperança, para um homem que não achava que não ia mais encontrar o seu filho, agora ele encontra. Então por que ele ficaria deitado? Por que ele ficaria lá sem se mover? Não, ele fez um esforço e sentou sobre a cama para ver o seu filho. E o que o Senhor quer falar conosco neste dia? Qual é o esforço que nós temos feito para servir o Senhor Jesus? O Senhor Jesus também fez um esforço. O Senhor Jesus, ele fez um esforço tão grande que foi carregar a cruz do Calvário, que foi morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. Um versículo que eu acho muito assim interessante, que eu acho que é um versículo assim que eu amo também esse versículo, que é um versículo que nos dá ânimo, que nos dá uma injeção de vigor. É no livro de Mateus, o capítulo 14, o versículo 22 diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E o versículo 23, que eu acho maravilhoso esse versículo, ele diz assim: e despedido a multidão, subiu Jesus ao monte para orar. Então você acha que Jesus não estava cansado depois de ter despedido uma multidão? Essa multidão aqui está registrada na multiplicação dos pães. E nós sabemos que na multiplicação dos pães tinha 5.000 pessoas. E Jesus despediu as 5.000 pessoas e ainda encontrou forças para orar. Jesus também se cansava. Jesus também tinha o seu dia acarretado de coisas para fazer. Mas nem por isso ele deixou de orar ao Senhor, porque ele precisava estar revestido da oração para suportar as cargas dos dias, para suportar o caminho duro que viria pela frente. Então são 2 exemplos que o Senhor, ele quer avivar na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos dar um pouco mais de esforço, que nós possamos fazer um pouco mais. Nós se esforçamos para trabalhar, nós se esforçamos para estudar, nós se esforçamos para tantas as coisas, mas quando é para o Senhor, aí nós sempre achamos um motivo. Eu estou cansado. Jesus também estava cansado. Eu sempre digo, por que você acha que Jesus não se cansava? Jesus, ele caminhava quilômetros e quilômetros, ele caminhava o dia inteiro a pé. E despedia uma multidão de 5.000 pessoas. Mas mesmo assim, no final do dia, cansado, provavelmente com fome e com sede, porque não tinha tempo. Não tinha tempo, porque ele tinha que dar atenção para a multidão. Mas mesmo depois, ele sabia das suas obrigações. E ele subiu o monte para orar, para pedir a Deus graça, para ele suportar, para ele poder passar pela cruz do Calvário. E o que é que eu e você temos feito de esforço para servir o Senhor Jesus? Gente, é o Senhor Jesus, é o nosso Salvador, é o nosso Rei. É o caminho que nos leva para o céu. É esse homem que nós devemos de fazer esforço. É esse rei que nós devemos de fazer esforço. Nós vimos aqui que Jacó, ele fez um esforço para ver um filho. E por que nós não vamos fazer um esforço para servir Jesus? Então nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer algo a mais, nós precisamos caminhar uma milha a mais para
estar na presença do Senhor Jesus. E o Senhor Deus, com essa palavra, com a palavra aqui de Jacó, que Jacó se esforçou e se sentou na cama. E Jesus, depois de despedir 5.000 pessoas, subiu o monte para orar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que é possível para mim e para ti fazer algo a mais. É isso que o Senhor está querendo de nós nesse dia. Ele quer da minha vida e Ele quer da sua vida um algo a mais para Deus. Nós temos tempo para todas as coisas, menos para Deus. Que nós deixamos o comodismo e que nós colocamos na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando para arrebatar um povo que vai morar no céu. Tem uma frase que diz assim: todo mundo quer morar no céu, mas não quer servir o dono que vai levar para o céu. Então o Senhor nos convida hoje para nos esforçarmos como Jacó, mesmo doente, mesmo cego, mesmo velho, se esforçou para ver o seu filho. Jesus, mesmo cansado, depois de despedir uma multidão de 5.000 pessoas, ele subiu ao monte para orar. E Jesus não orava meia hora, Jesus passava noites em oração. E é esse o convite que o Senhor tem para nós neste dia. E é essa palavra que eu deixo para você de ânimo e de incentivo para fazer algo a mais para o Senhor Jesus. Eu quero orar com você. E quero dizer para você que se você desejar fazer o seu pedido de oração, você deixa descrito nos comentários a sua oração, que nós estaremos orando por você. Amado Deus e eterno Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, aonde Jacó se esforçou, Senhor, para ver o seu filho José e também os seus netos. Nós vimos aqui, Senhor, que Jesus, ele se esforçou em despedir a multidão e se esforçou ainda a subir o monte para orar. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, que eu possa me esforçar ainda mais para Te buscar, Senhor. Que eu possa me esforçar ainda mais, Senhor, para estar na Tua presença e para fazer as coisas que Te agradam. Senhor, essa pessoa que está ouvindo, Pai, essa pessoa que está, Senhor, ouvindo agora esta mensagem, que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida dela e que ela possa se esforçar, Senhor, em fazer algo a mais para Ti. Pai, no nome santo de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê essa injeção de ânimo, essa injeção de vigor, Senhor, para nós termos alegria de trabalharmos para Ti, de fazermos algo para Ti, Pai. Deus amado, é no nome santo de Jesus que eu oro nesse dia e abençoo esse povo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.